Olá, está no ar aqui na Web TV do Jornal NH ao vivo mais um programa Política. Nesta semana, a Prefeitura de Novo Hamburgo deu início à série de Assembleias Regionais do Orçamento Participativo. São encontros divididos por regiões, onde os cidadãos podem participar, como o próprio nome diz, e definir assim a aplicação de recursos financeiros para o orçamento do ano que vem, 2015. Está conosco aqui o secretário-geral de Governo e Relações com a Comunidade de Novo Hamburgo e também vereador Fufa Azevedo, que coordena esses trabalhos e vai nos falar um pouquinho. Fufa, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença. A primeira reunião foi ontem à noite na região aqui do Bairro Ideal. Como é que foi essa reunião do AP? Olha, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui na Web TV do Jornal NH. Prazer estar aqui contigo, João. A reunião de ontem foi muito bacana. Na verdade, todas as assembleias do orçamento participativo, elas são sempre permeadas por um clima de felicidade, porque ao mesmo tempo em que a gente acompanha, né, estes movimentos da sociedade brasileira pela evolução do país e pela melhoria dos serviços públicos, isso também quer dizer que as pessoas querem participar mais. E quando encontram ferramentas, passam a conhecer ferramentas como é o orçamento participativo, as pessoas se sentem bem de estar ali, de verem que há lugares para serem ouvidas, para tomarem decisões de forma soberana junto ao seu governo. Então o clima foi como tem sido em todas as assembleias que eu acompanhei até agora. Muito bom, muito positivo. E como tem sido a participação em termos de volume de pessoas e de participação com opiniões também? Olha, eu sempre digo isso, assim, eu acho que a participação ela ainda é muito pequena para o tamanho da nossa cidade. Porque nós temos em torno de 170, 180 mil hamburguenses que poderiam participar das assembleias do AP. E nós temos participações, em média, 3 mil, 4 mil pessoas por ciclo, né? Então tem muitas pessoas ainda para a gente conquistar, para a gente falar sobre o AP, explicar como é que funciona e trazer para dentro desse processo, que só faz com que a sociedade... Eu gosto de pensar no orçamento participativo como uma escola de cidadania, porque ali as pessoas aprendem, em primeiro lugar, que elas têm poder efetivo para tomar decisões junto à prefeitura, elas também passam a compreender como é que é melhor cobrar do seu governo. O que é possível fazer, o que é mais difícil, o que é mais fácil, questões orçamentárias, questões de políticas públicas que são importantes. Então, esse processo permite um crescimento tanto do governo quanto da prefeitura. Por isso a gente fica muito feliz de chegar, né, agora nesse ano, no 5º ano do orçamento participativo, que é recente, né, para uma cidade que tem 87 anos de idade, né, mas já é uma caminhada muito importante. Quais são as principais demandas que o cidadão costuma sempre votar? Educação, saúde? Aonde está o principal gargalo para o cidadão de Novo Hamburgo? Exatamente isso que tu disseste. Em geral, educação, saúde, bastante demandas surgem de assistência social, né? Também demandas, como ele trata de demandas que são de responsabilidade da prefeitura, né, não aparece muito na questão das demandas locais de cada região a segurança pública, porque são limitadas as possibilidades da prefeitura nesse sentido, são mais de articulação junto ao governo do estado. Mas neste ano nós temos como demanda geral, que são aquela categoria de demandas que a gente trabalha temas para a cidade toda. Tem uma demanda muito interessante nesse tema da segurança, que é recursos para o aumento da quantidade de câmeras de vídeo monitoramento da cidade, que também certamente é uma demanda geral que vai fazer muito sucesso nesse ciclo do orçamento participativo. Agora, secretário, o que se comenta muito são de aprovações pela comunidade de projetos lá do primeiro ano do orçamento participativo que ainda não saíram do papel. Como é que funciona isso? Por que algumas coisas do orçamento participativo são realizadas no ano da votação, no ano seguinte à votação, e outros ficam se arrastando por um tempo? Porque, vamos lá, João, vamos pensar aqui, a complexidade, por exemplo, de tu fazer uma rua, tu fazer o asfaltamento de uma rua, que pode ser uma demanda do orçamento participativo, ou a complexidade de tu fazer a construção de uma escola de educação infantil, que pode ser uma demanda de um bairro, são completamente diferentes, têm complexidades completamente diferentes e custos completamente diferentes. O que acontece? Quando a obra é aprovada, por exemplo, em 2014,
Em 2015, ela entra para dentro do sistema da gestão pública de Novo Hamburgo. Ela passa a estar no orçamento. Quando uma demanda entra no orçamento, tem recurso garantido, ela vai para 3 processos principais. Primeiro, projeto de obra, e aí tem projetos infinitamente mais simples e outros infinitamente mais complexos e levam tempo a mais ou a menos por conta disso. Depois disso, ela vai para a orçamentação de obra, também respeitando a sua complexidade. Em terceiro, ela vai para o processo licitatório. Bom, o processo licitatório é um processo que pode levar 3, 4 meses, ou é um processo que pode levar 1 ano. Como tu conheces casos em que 2 empresas vão lá, disputam e uma entra na justiça contra a outra. Essas coisas podem acontecer. Então, não há como se ter absoluta convicção de que uma obra vai levar exatamente essa quantidade de meses. E todo esse processo que eu falei é só, né, processos obrigatórios, é importante dizer isso, e depois disso começa a construção da obra em si. Então, alguns casos, por exemplo, só para um detalhe importante, que não é um detalhe, na verdade, é que tem obras que são aprovadas no AP, a sua contrapartida. São obras maiores, como por exemplo o caso de uma escola de educação infantil que pode custar, dependendo do seu tamanho, às vezes mais de R$2 milhões e que a prefeitura não teria o recurso para fazer, né, sem conveniar com o governo federal. Então o que garante no AP? Isso é discutido com os delegados e a prefeitura. A comunidade sabe disso num processo transparente. É discutida a contrapartida. A prefeitura garante lá, por exemplo, R$500 mil para buscar esse recurso junto ao governo federal para construir aquela escola. Bom, isto depende também da disponibilidade desta rúbrica estar aberta no governo federal para que a cidade conquiste uma escola, para dar um exemplo claro. Ou seja, depende também do processo burocrático. Agora, para o cidadão de Novo Hamburgo ficar tranquilo ou não, as obras aprovadas no orçamento participativo, mesmo demoradas, elas vão ser realizadas? Sim, sem dúvida. Nós temos várias obras de 2010 realizadas, de 2011 realizadas, de 2012, e também pode acontecer, por causa destas características da gestão pública, de uma obra de 2012 acontecer antes de uma obra de 2010. Isto pode acontecer e não é difícil acontecer. Mas também é muito importante lembrar que sem o orçamento participativo, o que é que tem? Né? Sem o processo do AP, tem aquilo que é a reprodução pura e simples da política tradicional, que é onde as pessoas não têm direito de pedir, ou quando pedem, elas pedem para alguém, que pode ser um vereador, pode ser um secretário, pode ser um prefeito, e as coisas são conquistadas como o favor de alguém, e não de uma forma a reforçar a ideia da cidadania e a ideia de que cada um, de fato, pode fazer parte e ajudar a governar junto aquilo que é seu, que é a cidade e os recursos públicos. Para a gente concluir, secretário, qual o valor destinado ao orçamento participativo para o ano que vem? Ele depende. No ano passado, por exemplo, nós tivemos em torno de R$10 milhões. Foi o maior recurso até agora. Nos 4 ciclos, nós tivemos em torno de 36, 37 milhões de reais. Provavelmente neste ano a gente fique... Porque, João, a prefeitura só fica sabendo exatamente qual é a demanda que a comunidade vai apresentar no dia da Assembleia. Por isso que tem a Assembleia, apresenta a demanda, são aprovadas as prioritárias. Depois disso, os delegados que são eleitos, um delegado para cada 10 participantes da Assembleia. Estes delegados são os representantes da comunidade para fazer a discussão de, bom, daí tu faz um custo estimado, quanto custa isso, quanto custa essa obra, monta isso dentro do orçamento, vê o que cabe, o que não cabe, como cabe, mas faz essa discussão com a comunidade, e são dezenas de delegados que acompanham isso. Então a gente só sabe exatamente o tamanho da demanda e das possibilidades ao final do processo. Se não fosse assim, seria a prefeitura dizendo aquilo que quer fazer, né, e tirando a liberdade democrática de a comunidade se mobilizar e escolher aquilo que quer. Ok, então obrigado, secretário. Este então é o secretário-geral de Governo de Novo Hamburgo, vereador Fulfo Azevedo, que vem aqui nos falar sobre o processo, sobre o ciclo de assembleias do orçamento participativo de Novo Hamburgo. Ontem foi a primeira reunião aqui na região do Bairro Ideal, e a próxima é nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, no ginásio do Rony, pegando os bairros Boa Saúde, Primavera, Petrópolis e Rincão Oeste. Você acompanha mais notícias de política aqui no Web TV do Jornal NH e também nas páginas impressas do jornal. Até o próximo programa.